Olá, meu nome é Lígia Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Hoje eu queria falar com vocês sobre história da gestão. Por que eu puxei esse tema, parecendo até uma questão de Enem, né? Porque eu realmente, uma coisa que me intriga é assim, sei que nem toda mudança é fácil de acontecer, que nós estamos aqui numa luta diária para termos uma sociedade melhor, mas essa questão de você respeitar o lado humano dos colaboradores de uma empresa me parece uma questão tão debatida, né? E a gente vem aí com o Management 3.0, que as empresas já estão tentando incorporar. E eu ainda fico pensando assim, mas a gente ainda tem casos de assédios nos trabalhos, nos ambientes corporativos. Eu acabei de gravar um vídeo, vocês vão reparar pela minha roupa. Eu acabei de gravar um vídeo sobre assédio moral e sexual nas organizações militares. E eu fiquei pensando sobre isso, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre a história da gestão. Falei, eu quero saber aonde começou isso, para tentar entender por que tem tanta dificuldade em respeitar o próximo. E aí, eu descobri uma coisa muito interessante. A história da gestão de pessoas, se mistura com a história da humanidade. Tipo, você vai ver resquício de gestão nos sumérios, lá atrás. Sumérios, para quem não sabe, eu acho que a maioria não sabe, mas sumérios acho que acho que é o primeiro indício, assim, de existência de pessoas no mundo, assim, na história da humanidade. Bem na realidade dos sumérios, a gente já tem alguns indícios de gestão. A gestão vai passando, né? De século em século, de ano em ano. Mas existem dois tipos de gestão que permaneceram durante séculos e séculos. E acabaram se tornando, de uma forma orgânica até, modelos para a sociedade de gestão. Que são, um deles, Igreja Católica Romana, e o outro, organizações militares. E são dois modelos de gestão muito duros, né? São dois modelos onde, popularmente falando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Inclusive, se você levar em consideração a Igreja Católica Romana na Santa Inquisição, a galera morria se não obedecesse, né? Então, é um modelo de gestão baseado no medo. Se você desobedece, você pode enfrentar consequências terríveis. Você precisa obedecer. Você não está aqui para pensar. Você está aqui para entender a forma como eu, seu chefe, seu líder, seu mentor, eu penso. Você tem que engolir o que eu penso sem questionamento e não pode me desobedecer. Esses dois modelos, né, durante séculos, tiveram essa cultura como premissa. E aí o que aconteceu? No século XIX, nós vivemos o quê? A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e se espalhou pelo mundo, né? E a Revolução Industrial aconteceu de forma muito rápida. Então, as empresas, elas tiveram que aprender a sobreviver de forma rápida. Os caras não tiveram tempo para aprimorar, para entender o que é gestão, como é que eu vou lidar com o meu colaborador. E logo no meio do século XX surgiu um engenheiro americano chamado Frederick Taylor. E ele trouxe um livro que se tornou best-seller no mundo todo, e o título do livro era Princípios da Administração Científica. Esse era o título do livro. Todo dono de empresa comprava esse livro. E esse livro era assim, o milagre da administração. Você vai aqui, você vai seguir o que eu tô falando aqui no livro e vai dar certo, vai dar bom. Durante muito tempo deu certo, né? Naquela época, durante muito tempo deu certo. Só que existiu um fato que foi completamente ignorado pelas pessoas. Surgiu um outro nome importante. E esse outro nome importante
é um cara chamado Abraham Maslow. Esse cara, no ramo da psicologia, trouxe o seguinte pensamento. Galera, para o ser humano sobreviver, ele tem aqui uma piramidezinha de necessidades básicas. Essas necessidades básicas precisam ser respeitadas para ele poder sobreviver. Só que qual foi o erro da humanidade de uma forma geral? Olhar para o Maslow e falar assim, esse cara aqui tá falando de vida pessoal, esse cara aqui não tá falando de ambiente corporativo. Ambiente corporativo a gente continua com chicote. Essas necessidades básicas aqui são no âmbito pessoal. Desculpa, gente, se vocês escutarem meu filho de vez em quando soltando um somzinho ou outro, porque ele tá na sala brincando com meu marido. E aí, né, nesse raciocínio, ambiente corporativo é uma coisa, vida pessoal é outra, foi aí que houve o grande equívoco. Porque nós temos pilares nas nossas vidas que são família, amigos, vida social, né, ambiente corporativo, trabalho. A gente tem alguns pilares na vida que se misturam. Você não tem uma linha de corte. Família, cortou. Amigos, cortou. Você, depois de amigos, cortou. Aí você tem vida social, cortou. Trabalho, cortou. O trabalho, ele tá mesclado com vida social, que tá mesclado com amigos, que tá mesclado com família. Quantas pessoas não têm ligações muito mais fortes com amigos do que com família? Não é verdade? Então, você não tem uma linha entre cada prisma da sua vida. Eles se complementam. Então, a galera do ambiente corporativo, do setor profissional da nossa vida, ter ignorado Maslow, foi um equívoco horrível. E o que a gente tem hoje, né, como resultado? A gente tem uma sociedade com números alarmantes de suicídios. Sendo que, aí vem outros dados mais alarmantes. Dos suicídios que acontecem, a idade que mais acontece o suicídio é entre 15 e 29 anos. Uau! É justamente o momento da vida que você está se descobrindo profissionalmente. E aí? Suicídio? Comendo solto. A gente tem um trânsito absurdo, né? Nosso trânsito é um dos trânsitos que mais matam no mundo. Um dos maiores, eu acho que tem 3 maiores motivos para assassinatos em trânsito. Um deles é uma buzinada um pouco mais forte. Você não pode olhar para uma sociedade que mata por uma buzina mais forte e falar, nossa, a sociedade está emocionalmente saudável. Você não pode fazer isso. Você não pode olhar para essa realidade, para esses números e entender que a gente vive uma sociedade que está emocionalmente atendida, porque não está. Quais eram essas necessidades básicas defendidas por Maslow? Então a gente tem lá a pirâmide de Maslow. Aí a base da pirâmide de Maslow. Necessidades fisiológicas. A gente precisa comer, a gente precisa ir no banheiro, a gente precisa fazer sexo. A gente precisa de tudo isso atendido para a gente garantir a nossa sobrevivência. Aí acima, próxima etapa da pirâmide. Segurança. A gente precisa se sentir seguro. Olha como isso é antagônico a aquela questão que veio da Santa Inquisição, né? Porque não que a gente viva uma Santa Inquisição hoje, mas a gente sofre influência desses fatos históricos, né? Eles ficam no nosso inconsciente coletivo. Então, como é que eu vou sentir segurança num ambiente que se eu errar eu morro? Se eu não obedecer, eu sou demitido? Se eu não obedecer, eu sou descartado? Como é que você se sente seguro? Né? Como é que você sobrevive se você não garante as suas necessidades básicas defendidas por um dos maiores psicólogos do século XX? Aí você tem a próxima etapa. Amor e pertencimento. Pertencimento é excelente. Eu não sei se vocês já perceberam, tem a pirâmide de Maslow aqui na minha frente, porque eu precisava dela aqui para me dar uma luz. Amor e pertencimento, gente. Desde que mundo é mundo, a gente tem necessidade de se sentir pertencente de uma tribo, né? Pertencente a uma tribo. Você tem necessidade de falar assim, aquele ali é meu grupo. Eu pertenço àquele grupo me agrega, aquele grupo me abraça.
Então, sensação de pertencimento. Então, se eu pertenço a uma corporação, essa corporação não pode me punir. Essa corporação, ela precisa me abraçar caso eu tenha um momento da minha vida que eu possa errar, que eu possa me equivocar, que eu possa ir por um caminho que não seja condizente com o que a corporação defende. Mas eu preciso me sentir acolhida, eu pertenço a essa corporação, né? Se eu sou facilmente descartável, eu não pertenço a lugar nenhum. Percebe como as premissas da gestão de ambiente corporativo são completamente contrárias ao que o Maslow falou? Próxima etapa, estima. Estima é muito importante. Você precisa entender por que você é importante. Por que você existe? Por que você é útil para o mundo? O que a sua existência traz de maravilhoso e fantástico para o mundo? Se você não entende isso, como é que vai ser o seu gosto para levantar todos os dias da cama? E lá no topo da pirâmide tem uma palavrinha chamada autorrealização, que eu costumo defender como motivação intrínseca. Nós temos a motivação extrínseca, que é aquela motivação que vem por um cargo, porque todo mundo gosta de ser promovido, reconhecido, um aumento salarial, que é bom e todo mundo gosta. Essas são motivações extrínsecas. Mas e a motivação intrínseca? Motivação intrínseca é o que me move para gravar esses vídeos pro YouTube. Eu tô aqui porque eu acredito que eu esteja defendendo algo que eu acredito. Eu quero combater o assédio moral e sexual nos ambientes corporativos. Então, isso me move. Isso me dá até uma sensação de importância para o mundo, né? Nossa, que bom que eu existo porque eu tô aqui sendo um grão de areia nessa luta, mas eu sou, né? Então, essa é a minha autorrealização. Isso aqui não tá me dando retorno financeiro nenhum. Isso tá me dando uma sensação de realização, de caramba, tô lutando por aquilo que eu acredito. E aí, o Maslow foi completamente ignorado, né? Por quê? Porque nós pensávamos que trabalho estava de um lado, vida pessoal do outro. E esses dois prismas se complementam na nossa vida. Então, a gente precisa quebrar antigos paradigmas. A gente precisa entender que é muito importante manter um ambiente emocionalmente saudável no ambiente corporativo. Por quê? Hoje você é funcionário dessa empresa, mas você também faz parte de uma cadeia no qual você também é cliente dessa empresa, né? Então, uma grande corporação, eu trabalho numa grande corporação, e eu sou cliente dessa grande corporação também. Se essa grande corporação começa a me destruir internamente, pensa comigo, começa a me destruir internamente, e eu começo a murchar cada vez mais, isso vai afetar o setor do meu consumo. Porque quem consome, gente, é gente feliz. Gente feliz consome. Gente que se sente realizada consome, tá? Gente deprimida pra baixo, que não reconhece o próprio valor, se mata. Não consome. Então, se essa empresa, se esse ambiente corporativo leva em sua grande maioria as pessoas à depressão e ao suicídio, essa empresa está matando seus próprios clientes na cadeia que a gente vive. Ah, mas a empresa que eu trabalho, eu não sou cliente direto dessa empresa. Beleza, mas você é cliente direto de outras empresas. Então, as empresas, elas precisam tratar bem os seus colaboradores. Por que elas precisam tratar bem os seus colaboradores? Para que eles fiquem cada vez mais realizados, cada vez mais atendidos emocionalmente, para a gente poder ter uma sociedade mais feliz, mais alegre e que consuma mais. E aí você consegue ter uma cadeia extremamente mais saudável. Porque o capitalismo, eu não vou ficar defendendo aqui capitalismo desculpa, eu não vou ficar aqui falando de capitalismo, comunismo, não é esse o foco do meu vídeo. O que a gente vive hoje? Capitalismo, vamos falar do capitalismo. O capitalismo é muito bom, de forma equilibrada. O que é ruim é um capitalismo desequilibrado. O capitalismo, a gente sabe, muitas pessoas acreditam que o capitalismo, ele é um instrumento muito importante para a evolução. Há quem diga que não, mas vamos defender que sim. O capitalismo equilibrado, ele traz muitos benefícios, um deles sendo o quê?
um forte instrumento para evolução, né? Então o capitalismo só não pode dominar a gente. A gente dominando o capitalismo tá tudo certo. E um capitalismo equilibrado traz uma sociedade mais saudável, traz uma sociedade emocionalmente atendida, traz uma sociedade mais equilibrada. Percebam que eu não estou aqui falando que capitalismo é melhor que comunismo ou vice-versa. Estou pincelando a realidade que a gente vive. Combinado? Só para não ter mal entendido. Não estou aqui falando que o capitalismo e o comunismo, o que eu acho que seria melhor, socialismo, não. Não. Eu estou aqui apenas dizendo qual é a realidade que a gente vive. Capitalismo, então vamos falar dele. Capitalismo equilibrado é muito positivo e traz muitos benefícios para a sociedade. Equilibrado, o que a gente vive hoje não é um capitalismo equilibrado. A gente vive um desequilíbrio e uma distorção de valores absurdos. E aí a gente precisa a distorção de valores absurda. A distorção. A gente vive uma distorção de valores absurda. Então a gente precisa repensar. Quebrar antigos paradigmas. Empresas são feitas de humanos, clientes são humanos, líderes de empresas são humanos. Se você não entende de humanos, você não entende de negócios. Então promova um ambiente emocionalmente saudável para os seus colaboradores, porque com certeza isso vai trazer muito resultado positivo para você. E eu estou falando aqui de resultado mesmo material. Muito retorno financeiro para a tua empresa. Porque funcionários mais satisfeitos, mais felizes, produzem mais, são mais criativos, não mudam de emprego com tanta facilidade, então você não precisa ter o gasto aí contando com a curva de aprendizado de um novo funcionário. Você não precisa fazer nada disso, porque você vai ter equipes satisfeitas, pessoas trabalhando satisfeitas, e essas pessoas vão fazer de tudo para te defender cada vez mais, e isso só vai te fortalecer. Deixa aqui o seu comentário, se você concorda, se você não concorda. Dê aqui sugestão para assuntos que eu possa abordar, porque eu acho que, assim, conhecimento, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Até o próximo vídeo.